Atenção, estes são relatos reais de inscritos que foram deixados aqui nos comentários. E lembramos que você também poderá deixar o seu. Então, sem mais delongas, vamos às 3 histórias reais que não deixarão você dormir à noite. Parte 3. Número 3. A conversa de um homem morto. Agora essa, galera, é uma daquelas histórias que acontecem no trânsito e que realmente me fazem dobrar a minha atenção aos detalhes quando eu dirijo à noite. E o nosso inscrito deixou o seguinte relato. Esse não é o momento em que eu sofri algum risco de vida, porém foi um dos momentos mais aterrorizantes e marcantes de toda a minha vida. Tudo aconteceu enquanto eu estava voltando de um show com alguns amigos pela rodovia. Já era bem de madrugada e a pista estava molhada porque havia chovido a noite toda. Eu estava sentado no banco do carona, conversando com o motorista e ouvindo músicas para ajudar ele a se manter acordado enquanto os demais dormiam. Tudo aconteceu muito rápido. Em um segundo, vimos um par de faróis na pista contrária, no outro, eles estavam na nossa pista e no outro, sinto um tranco absurdo me jogando para um dos lados e minha visão se mistura entre a luz e a escuridão. O barulho é absurdo. Lembro de escutar uma pancada forte e depois uma outra. Passam alguns minutos e eu começo a processar o que havia ocorrido. A gente havia participado de um acidente. No entanto, por sorte, o veículo que bateu na gente acertou bem na parte da frente do carro, o que nos poupou de um impacto violento. Porém, não posso dizer o mesmo do outro veículo, que capotou por várias vezes depois de cair de um barranco. Eu e meus amigos descemos do carro, contamos nossos ferimentos, já que são, em sua maioria, algumas marcas roxas ou cortes feitos por cacos de vidro, mas nada realmente grave. Assim, decidimos chamar a ambulância para ajudar com o outro veículo. Enquanto aguardávamos a polícia, eu estava sentado na sarjeta, consolando uma de minhas amigas, quando eu escuto uma voz falando: "Nossa, que estrago!" Eu e minha amiga nos viramos rapidamente, assustados, para a figura de um homem todo machucado e sujo. Ele logo começa a contar que era a pessoa que estava no outro carro e que tinha feito muita merda. O homem não parou de pedir desculpas para nós, admitindo que ele havia bebido naquela noite e dormido no volante. Dava para ver em seus olhos como ele estava horrorizado em pensar que por muito pouco ele não encontrou a gente morto por culpa dele após avançar em nossa direção. Assim, ele começou a contar sobre sua família, sobre os seus próprios problemas, dizendo que iria ser uma pessoa diferente a partir daquele momento em diante, para pagar pelos seus pecados de quase ter tirado as nossas vidas. A gente ficou bastante comovido e um tanto quanto irritado também. Porém, no final das contas, nós estávamos felizes que no final tudo tinha acabado bem. O homem voltou em direção ao seu carro e fomos socorridos logo em seguida pela ambulância que tinha chegado. Até então, estávamos todos bem, porém preocupados com o que ocorreu com o rapaz. Mais tarde, soubemos da notícia em que ele havia falecido na mesma hora do acidente, o que nos fez questionar quem seria aquela pessoa em que conversamos. Apesar de nossas teorias sobre o acontecido, até hoje não temos uma explicação lógica para o que aconteceu ali na beira daquela estrada. Número 2. A menina. Outra inscrita deixou a seguinte mensagem para a gente contar aqui no canal. Quando eu era pequena, vivia em uma linda casa de campo com os meus pais, em que para chegar nela era preciso se afastar uns bons quilômetros da cidade. Assim, nossos vizinhos ficavam realmente longe da gente, sendo que era preciso ir de carro para visitá-los. Certo dia, enquanto eu brincava do lado de fora de casa, eu acabei conhecendo uma garota, que conversou comigo por alguns instantes dizendo ser a filha de um dos vizinhos. Durante aquela tarde, a gente passou bons momentos juntas, porém ela disse que eu teria que manter o nosso encontro em segredo. Não entendendo muito bem, eu acabei contando sobre o encontro com o meu pai, que me olhou com uma cara bem estranha, me dizendo que eu provavelmente tinha sonhado com aquilo, porque era impossível que uma garotinha da minha idade tivesse andado todo o caminho de um vizinho até nós. E também porque não tinha nenhum vizinho na região
região com uma criança com aquela descrição. Assim que ele me contou, eu comecei a chorar, porque no fundo, eu, naquele momento, provavelmente já havia percebido que tinha algo de muito errado naquela história. Ele tentou me acalmar, mas eu fiquei dizendo que aquilo não tinha sido um sonho e que eu realmente tinha visto ela. Entretanto, por meses, eu nunca mais havia visto aquela menina e a sua imagem passou a ser uma memória vaga na minha mente. Isso até uma certa noite. Eu estava deitada em minha cama, pronta para dormir, quando ouvi o barulho de uma pequena pedra batendo em minha janela. Isso me deixa curiosa o suficiente para levantar e olhar para fora. Porém, não havia ninguém por lá. Isso se repetiu por semanas, onde praticamente a noite inteira esses barulhos ficavam me acordando. Até que, em uma das noites, ao abrir os meus olhos, eu enxerguei a garota. Ela estava no pé da minha cama. Eu dei um grito muito forte e me escondi de volta para debaixo das cobertas. Instantes depois, meu pai entra correndo no quarto, me perguntando o que estava acontecendo. E eu lhe contava chorando que tinha visto aquela menina de novo. Durante todo o resto da minha infância e adolescência, eu fui atormentada pelo fantasma dessa menina. Até que eu descobri que, na realidade, eu era esquizofrênica. E esse foi mais um relato em que percebemos que as visões ou fenômenos são explicados por alguma razão lógica. Mas o que você acha disso? Será mesmo que todos os momentos de terror passados por nós são facilmente explicados assim? Ou você realmente acredita no sobrenatural? Número 1. Parasita. Uma inscrita do canal deixou o seguinte relato. Eu havia acabado de me mudar para uma casa nova para morar sozinho pela primeira vez na minha vida. Estava realizando o meu sonho de consumo, aproveitando cada bom momento como se fosse o último, e eu não fazia nem ideia do que viria pela frente. Depois de algumas semanas, eu passei a perceber algumas coisas estranhas. Diversos itens da minha casa desapareciam depois de longos períodos que eu estava fora ou enquanto eu dormia. O que realmente me perturbava é que alguns produtos, como sabão em pó, detergente, perfumes, shampoos, sabonetes e principalmente comida, estavam acabando muito mais rápido do que geralmente acabavam quando eu morava na casa dos meus pais, mesmo lá tendo bem mais pessoas. No entanto, como eu era uma pessoa cética e todo mundo que eu comentava sobre isso insistia que eu estava enfrentando um poltergeist, eu acabei passando a ignorar por completo, simplesmente aceitando que provavelmente era eu que estava sendo descuidada. Mas imagino que no fundo eu estava em negação, temendo não saber lidar com a verdade se eu começasse a procurar ela pela casa. Entretanto, hoje eu sei que essa foi a coisa mais idiota que eu fiz na vida. Isso porque mais de 1 ano e meio depois, certo dia, uma patrulha da polícia passando em frente à minha casa acabou flagrando um mendigo escalando uma das árvores da minha rua para subir no meu telhado. Após capturar o homem, a polícia pediu para investigar a minha casa, onde acabou encontrando mais 2 pessoas vivendo no meu sótão, totalizando uma família de 3. O pior de tudo é que eles tinham até construído uma parede falsa para que eu não percebesse eles ao subir. Isso acabou me gerando alguns traumas bem intensos. E assistir aquele filme O Parasita me fez ter um ataque de pânico, já que eu mesma alimentei e sustentei uma família por 1 ano e meio. E assim essa usuária finaliza o seu relato bizarro. Pessoal, acho melhor vocês começarem a olhar melhor os cômodos vazios em sua casa. Essas são histórias de arrepiar. E você, tem alguma para nos contar? Deixe aqui nos comentários para que seu relato também possa sair no próximo vídeo. Se você quer mais desse tipo de conteúdo, deixa o like, assina o sino na hora de se inscrever, porque assim a gente vai saber que você realmente gostou, e continue maratonando os nossos vídeos. Porém, antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. É nóis!